E daqui a pouco estaremos participando da mesa, tá bom? Do Senhor, a Santa Ceia, que o Senhor Jesus nos preparou para a glória do teu nome. Abra a tua Bíblia, por favor, livro de Isaías, sobre o tema Derrubando Muralhas. Isaías, livro de Isaías, capítulo de número 59. Isaías capítulo 59, versículo de número 1 e o versículo de número 2 também. No nome do Senhor Jesus. Muralhas vão cair na tua vida a partir do momento que nós entendemos a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Todos acharam? Está aqui também, né? Maravilha. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. Certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Amém, Jesus? Glória a Deus. Poder se assentar, igreja. Vai dando glória aí, irmãos. Vai dando glória. Pois bem, irmãos, o mês de julho, nós estamos aqui pela fé, derrubando muralhas na nossa vida. Amém? Eu acho que o intuito de todos nessa noite, né, que vieram participando desse mês de julho, deste propósito de derrubar muralhas na sua vida. Mas muitos, quando ouvem essa palavra, né, ou essa frase, derrubando muralhas, automaticamente já começa a encarar as muralhas como problemas, né? Então, muitas das vezes a pessoa fala, não, eu vou derrubar a enfermidade na minha vida. Ou então eu vou derrubar, aleluia, os vícios da minha vida. Então eu vou derrubar aquele problema que eu tenho com a minha família, com meu filho, meu casamento. Ou então eu vou derrubar essa muralha, esse problema que está acontecendo no meu trabalho. Enfim, quando as pessoas ouvem a frase chamativa, derrubando muralhas, as pessoas logo já encaram com problemas. E não deixam de ser muralhas. Mas esses problemas que nós estamos encarando, né, como muralhas na nossa vida, não são os principais problemas. Porque esses problemas são o reflexo do que está acontecendo internamente dentro de cada uma dessas pessoas. Quem está entendendo? Diga amém. O problema maior ainda não é esse que você está enfrentando exteriormente. O problema maior está dentro de você. E nós acabamos de ler aqui que o pecado é uma grande muralha entre nós e Deus. O pecado faz a divisão entre nós e Deus. Então veja que os problemas, eles ficam pequenos diante dessa descoberta, diante deste pensamento que vai nos levar ao quê? A começar a investir em nós mesmos. Amém, Jesus?
Muitas pessoas, elas têm a oportunidade de conhecer a Cristo. Hoje, principalmente, o mundo globalizado que temos, com as tecnologias, avançadas, que nós estamos, principalmente agora, vamos começar a viver ainda mais intensamente no Brasil, por causa da tecnologia da internet 5G, que já está no Brasil e entra agora o ano que vem, com todo o vapor funcionando no nosso país. Então, as tecnologias vão amplificar e muito em nossas vidas. Mas com isso, com certeza também, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, ela está sendo propagada ainda com mais velocidade, alcançando ainda muito mais pessoas do que nós alcançamos aqui num culto convencional. Essa é uma grande realidade. Hoje nós temos aqui 50 pessoas reunidas. Se eu pego amanhã, faço uma live lá na minha casa, eu alcanço 700 pessoas. Então, não dá para se comparar, o físico com simplesmente a internet. Amém? Mas com isso, o que acontece na nossa vida? Acontece que o Senhor Jesus, mesmo a maneira virtual, como numa maneira física que nós estamos aqui, Ele abre oportunidades para que as pessoas entrem pelo seu caminho. Porque entenda, por favor, no nome de Jesus, não é Jesus que está perdido no mundo e você precisa encontrá-lo. São as pessoas que estão perdidas e precisam encontrar Jesus. Amém? Então essa é a primeira situação que você deve pensar com cuidado. Não é Jesus que precisa de você, é você que precisa de Jesus. O primeiro passo para que a pessoa derrube uma muralha dentro dela, que impede ela de chegar até Deus, é reconhecer que ele é falho e pecador, que ele é pequeno diante de Deus e que ele precisa do Senhor. É o primeiro passo. Porque há muitas pessoas que não reconhecem que Jesus é importante na sua vida, infelizmente. Existem, e não são poucas, pessoas que dizem, eu não preciso de Deus. E falam abertamente, Por quê? Porque muitas das vezes o Deus dela é o dinheiro. O Deus dela é o status, é a fama, é o poder que ela adquiriu. Mas, infelizmente, essas pessoas estão cegas e são ignorantes acerca da fé. Elas não entendem que mesmo eles tendo tudo que eles têm, estão sujeitos à potente mão de Deus. E Deus resiste aos soberbos. Amém? Deus resiste, porque há uma divisão, como nós lemos aqui em Isaías, por causa da iniquidade. Iniquidade é pecado, e isso faz a divisão entre o homem e Deus, ao ponto do homem orar, ao ponto do homem buscar e não encontrar o Senhor, porque Deus cobre o seu rosto diante dessas pessoas. Então quer dizer que Deus não atende, não ouve essas pessoas que infelizmente querem andar segundo o seu próprio coração. Amém? Vamos analisar um versículo aqui, isso é muito importante, que hoje eu quero que vocês estudem comigo isso, para a glória do Senhor. Olha o que diz o Salmo de número 81. Salmo de número 81, versículo 11 e 12. Joga aqui para mim, por favor. Presta bem atenção no que diz o Salmo 81, aleluia, versículos, aleluia, de 11 e 12. Olha o que diz aqui. Mas o meu povo não quis me ouvir. Por que o povo de Israel não quis ouvir a Deus? Porque o povo de Israel tinha suas próprias convicções. Quem está entendendo, diga amém. Quando o homem tem as suas próprias convicções, ele deixa de ouvir pessoas, ele deixa de ouvir o próprio Deus. Porque ele escolheu para ele um caminho. Essa é a grande realidade. Cuidado, às vezes você pode estar dentro de uma igreja, mas andando os seus próprios caminhos.
Às vezes você pode estar ouvindo a palavra de Deus, mas obedecendo o seu coração. Então vai haver uma muralha entre você e Deus. E você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Deus não vai ouvir as suas orações. Amém? E aí diz mais: Israel não quis obedecer-me. Está vendo? Aleluia. Mas o meu povo, volta lá para mim. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer. Então, Israel não deu ouvido ao que Deus falou. Agora, olha o versículo número 12. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguir os seus próprios planos, os seus próprios caminhos. Amém? Agora entenda, se eu obedeço a Deus, se eu obedeço a palavra de Deus, quem é responsável pela minha vida é Deus. Mas se eu sou obstinado, não dou ouvido à voz de Deus e ando pelos meus próprios caminhos, quem é, aleluia, responsável por mim, sou eu mesmo e as minhas atitudes. Quem está entendendo, diga amém. Olha a grande diferença. Olha a grande diferença de você ser responsável por você ou de Deus ser responsável por você. Olha a grande, põe na balança isso. Põe na balança isso e vê se isso, aleluia, como é importante você definir isso na sua vida. Amém? Mas por que eu estou falando isso? Porque as muralhas, elas são impostas dentro de nós. Porque o pecado faz essa divisão. E o pecado, meu irmão, não é só matar, não é só roubar, não é só defraudar alguém, não é só falar mal de alguém, não é só prostituir, não é só trair a esposa, trair o marido. Não é só isso o pecado, não. Às vezes você está tão fixado, teus olhos em 10 mandamentos, e acha que aquilo ali, bem, eu sigo isso aqui para mim basta. Cuidado. Já vi muitas pessoas falar: eu não traio minha esposa, eu não tenho pecado. Eu não tenho vícios, eu não tenho pecado. Cuidado, porque não obedecer a palavra é pecado. Porque a palavra pecado, aleluia, que vem do original grego, significa transgressão da lei. Então, se você não obedece a palavra de Deus, você já está no pecado. Amém? Então, você não precisa roubar para ser pecador. Você não precisa matar alguém para ser pecador. É simplesmente não obedecer o Senhor, você já é um pecador. Quem está entendendo, diga amém. Então, toma cuidado com isso. Às vezes você tem uma amplitude de pecado diferente daquilo que está na Bíblia. Mas a Bíblia, ela é, aleluia, o nosso guia para que nos leve o quê? A encontrar Jesus. Amém? Então, aqui no Salmos 81, Deus mostra essa característica que já era desde aquela época, mas que ainda continua nos dias de hoje. Porque muitas pessoas, meu irmão, ela vem até mesmo à igreja, ela gosta do pastor, ela gosta dos louvores que é pregado aqui, ela gosta do ambiente da igreja, mas ela não se casa com o Senhor. Ela não aceita uma aliança da parte do Senhor Jesus. Ela não entra no compromisso. Por quê? Porque ela quer viver a sua vida, mas ela quer estar num ambiente que te traga paz. Só que a paz exterior não é paz. A paz exterior não existe. O que existe é paz interior. E essa paz só pode nos dar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: eu vos dou a paz, e não vos dou a paz como o mundo a dá. Porque muitas das vezes o mundo, para ter paz, ele assina um decreto. Ele pega as duas partes em guerra, senta numa mesa, assina esse papel aqui, assina aqui, tá bem? Oh, glória a Deus, solta o foguete aí, tá todo mundo em paz. Mentira, porque ninguém conhece ler o coração, ninguém pode ler o interior. Mas Deus que esquadrinha o nosso coração, Ele sabe a intenção do coração, e Ele sabe como está dentro de você. Então de Deus ninguém esconde nada, e é por isso que Deus vai oferecer a cada homem, a cada mulher, um caminho diferente. Mas entenda, às vezes a pessoa passa 10, 20 anos, décadas no pecado, da prostituição, traindo a esposa, marido, fazendo o que é errado, nos vícios.
Aí Deus vem e oferece àquela pessoa um caminho novo, uma transformação de coração, uma transformação de vida, uma mudança de caráter. Deus mostra para ele o caminho, para que ele seja salvo, mas a pessoa não aceita. Por que a pessoa não aceita? Porque ela vai falar assim: não, isso não é coisa para mim, isso é coisa para crente. E aí já começa o quê? Já começa a definir que ele não quer seguir o caminho de Deus. Amém? Então isso é perigoso. Porque as oportunidades, elas são dadas por Deus. E nós precisamos, aleluia, colocar isso com muito ênfase na nossa vida. Você está tendo oportunidade. Mas o que você precisa saber é que você precisa abrir o teu coração, precisa renunciar a si mesmo, para que muralhas caiam na tua vida. Muralhas de enfermidades, muralhas, aleluia, na vida sentimental, muralhas no trabalho, enfim, em todas as áreas da vida do homem. É necessário você ter, aleluia, essa comunhão com Deus. Amém? Olha o que diz o livro de Colossenses. Presta bem atenção, porque Paulo agora vai falar de quantas muralhas o homem pode ter na sua vida. Aleluia. Colossenses. Aqui Paulo fala de muralhas em formas de pecado. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 7. Se porventura puder ligar esse ventilador para mim, eu agradeço, por favor. Amém? Olha, eu quero que vocês leiam comigo. Amém? Está aqui no telão, ou você abre a tua Bíblia, se ficar mais confortável. Mas eu quero que vocês acompanhem essa leitura comigo, do 1 ao 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, adquirem-se as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Então entenda uma coisa: Deus, aqueles que vivem na prática do pecado, constrói uma muralha entre ele e Deus, e isso vai trazer o que? A ira de Deus. Só para que você entenda, aonde está na Bíblia que Deus trouxe a sua ira? Sodoma e Gomorra. A palavra do Senhor diz que Deus derramou da sua ira sobre essas duas cidades. 135 mil habitantes. Só Ló se salvou. Quem está entendendo, diga amém. 135 mil habitantes foram exterminados, porque Deus derramou sua ira. Por que Deus derramou sua ira? Porque eles andavam segundo o seu coração e não aceitaram andar no caminho de Deus. Entenda, Deus não tem prazer de destruir o homem, mas por ser justo, todos os homens que não aceitam andar no seu caminho, vai se encontrar com a ira do Senhor. Amém, Jesus? Porque há muitas pessoas, irmãos, que vêm de uma natureza, ou que vêm de famílias, com costumes, e muitas das vezes ouviu a vida inteira: não, Deus é amor, mas Deus aceita, mas Deus, Deus é compassivo, Deus é isso, Deus é amor, irmãos. Só o fato de nós estarmos aqui nessa noite é por causa das suas infinitas misericórdias, senão já teríamos sido fulminados. Amém, Jesus? Então estamos aqui pela misericórdia, isso aqui é o amor de Deus por estarmos aqui. Mas entenda, o amor de Deus não é como o amor do homem. Muitos seres humanos erram
em achar que o amor de Deus é como o amor do homem. Exemplo, o filho vai, menor de idade, pega o carro do pai escondido, sai para a rua, vai para a balada, bebe, usa droga, na volta para casa atropela um homem e morre. Polícia vem, enquadra o filho, liga para o pai, leva o filho preso, chega lá, o juiz determina uma quantia, o pai paga porque ama o filho, tira o filho da cadeia, leva embora para casa e não está nem aí com quem morreu. Isso é o amor do homem. Deus nunca faria isso. Porque quem praticou o erro tem que ser justificado pelo seu erro. Aqui se planta, aqui se colhe. Deus é assim. Quando Davi errou, Davi colheu o fruto do seu erro. Quando outros homens de Deus na Bíblia erraram, colheram o fruto do seu erro. Por que nós não podemos ser responsabilizados? Porque tem um Deus que é amor. Tem um Deus que perdoa, tem um Deus que conhece o meu coração. É a frase mais ouvida entre os crentes, né? Deus conhece o meu coração. E é por isso que Ele vai julgar você conforme o seu coração. Amém? Amém, Jesus? Então entenda, o que Paulo, aleluia, está dizendo em Colossenses entenda, ele está pregando para a igreja em Colosso, ele está anunciando a palavra de Deus, dizendo, cuidado, o caminho que vocês estão andando. A obra de Deus não é como a sua casa, a obra de Deus não pode ser como você pensa. Você tem que andar pelo caminho que Deus preparou para vocês. Amém? Então existe um caminho estreito, de porta estreita, mas que leva à salvação. E eu preciso entender isso, que enquanto eu tiver muralhas dentro de mim, enquanto eu tiver ódio dentro de mim, enquanto eu tiver ira dentro de mim, enquanto eu não liberar perdão, enquanto eu não perdoar, eu vou estar com esta muralha na minha vida. E Deus não vai interagir comigo. Vai estar barrado a minha vida em questão, a busca por Ele. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10. Preste atenção no que Tiago vai dizer. Meu irmão, isso aqui é Bíblia, é a palavra de Deus. Amém? Isso aqui é a verdade, nua e crua. Isso aqui é o que Deus deixou para nós. Vencemos nessa terra. Amém? Aqui não tem pensamento de homem, aqui não tem hipergraça, aqui não tem, meu irmão, negócio de esconder pecado. Aqui nós estamos falando a verdade, para que vocês sejam firmes dentro de um propósito de Deus. Amém? Olha o que diz aqui Tiago, até o versículo de número 10, por favor. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Está vendo? Da onde vêm as guerras? Do desejo de uma parte ou de outra em querer ser grande, em querer ter poder, em querer ter autonomia, em querer ter dinheiro. É daí que vêm as guerras. Tudo desejo humano. Porque da parte de Deus não tem desejo de guerra para ninguém. Amém, Jesus? Entenda isso. Vamos lá. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Entenda isso. Amém? Entenda isso, por favor. O povo está tão obstinado, a pessoa está tão cega, buscando da sua maneira, que Deus está dizendo, se você vir para o meu caminho, fizer uma aliança comigo, você chega onde você quer. O Senhor vai te levar aonde você quer. O Senhor vai obter na sua vida, vai abrir a porta na tua vida. O Senhor vai te dar vitória em certas áreas. Mas o homem, por si mesmo, para chegar onde quer, vai ter que fazer guerra. Porque ele não tem outra alternativa. Amém, Jesus? Olha o que diz mais. Pedem, mas não recebem, porque pedem mal. Pedem, porque pedem com mais intenções,
com o fim de gastar nos seus prazeres. Então ora a Deus, pede a Deus, mas não recebe. Por quê? Porque as intenções são más. Eu vou revelar um segredo para você que eu aprendi com Deus nessa jornada, nessa caminhada. Quando nós oramos a Deus, como que nós podemos receber uma resposta de Deus pelas nossas orações? Primeiro, você precisa ser sincero com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa ser sincero com Deus. Porque quando você dobra o seu joelho e vai orar, a sua oração vai chegar até Deus. Deus vai pegar a oração e vai confrontar com o que você tem no seu coração. Se a oração que você fez a Ele não tiver em concordância com o que você tem no seu coração, a sua oração não é respondida. E aqui Tiago fala, pedem mal, porque estão pedindo com segundas intenções. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes tem pessoas pedindo algo para Deus, mas para Deus abrir a porta para você, ou te conceder o que você está pedindo, Ele precisa tirar outra pessoa do caminho. Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai destruir uma família para abençoar a sua. Deus nunca vai, aleluia, destruir uma vida para abençoar a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Deus nunca vai fazer isso. Então tem pessoas que pedem, mas pedem mal, porque as suas intenções não são boas. Então essa oração não é ouvida diante de Deus. Há uma barreira, uma muralha, para que Deus não responda a sua oração. Amém, Jesus? Vamos continuar. Tiago nos ensina ainda mais. Aleluia. Volta para mim no 5 lá. Isso. Pedem, mas não recebem porque pedem mal. Pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus próprios ou nos seus prazeres. Tá vendo? Como é que o homem é egoísta? Tá vendo? Agora, quem resiste ao homem egoísta? O próprio Deus. Vamos lá. Olha o que diz. Adúlteros. Olha só. Vocês não sabem que a amizade, com o mundo é inimizade com Deus? Gosta do mundo? Gosta da balada? Gosta que o mundo faz? Leva para dentro da igreja que o mundo está fazendo? Isso é inimizade contra Deus. Amém? E se você tem como inimigo Deus, quem será por você, meu irmão? Se Deus é por nós, mas se Deus não for por você, quem será por você? Ninguém. Então não tenha Deus como inimigo, tenha Deus como amigo. Amém, Jesus? Então entenda isso, por favor. Aleluia. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Gosta das coisas do mundo, você tem Deus como seu inimigo. E diz mais, aleluia. Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Misericórdia. Amém? Então entenda. O que Deus é para você? O próprio Pedro se levantou e disse: Senhor, Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ele reconheceu Jesus. Mas e você? Que Jesus é na tua vida? Quebra galho? Um Deus só que abre porta? Parece chaveiro? Deus chaveiro, só abre porta. Só ora para Deus abrir porta. Senhor, abre porta aqui. Senhor, abre porta lá. Aí eu já fico imaginando Deus com um monte de chave na mão. Abre porta. Jesus é Senhor. Amém? Jesus é Rei. Ele é o Senhor das nossas vidas. Entenda isso. Vamos continuar. Aleluia. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em vós tem ciúmes? Qual Espírito é esse? O Espírito Santo. Então toda vez que o Espírito Santo está em alguém,
Aquele Espírito Santo, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai ter ciúmes daquela pessoa. E toda vez que a pessoa estiver caminhando para a destruição, para o pecado, para as coisas erradas, o Espírito Santo vai se agitar dentro dele, ao ponto de avisar: não vai, não faça, não é certo, é errado, é ilícito, é imoral, isso aí não pode. Amém? Porque Deus, Ele não tem o prazer, já disse isso, de destruir o homem. Ele quer que você vá bem, Ele quer que você dê frutos. Vamos continuar. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então aquele que diz: não, eu sei, aleluia, eu tenho a certeza, vai dar certo, Deus se opõe a esses. Mas aquele humilde que dobra o seu joelho e diz: Senhor, meu Deus, se o Senhor não for comigo, nada acontece. Pai, se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor não fizer milagre, Senhor, me ajuda, eu tenho isso para fazer, me dê sabedoria. Esse Deus exalta. Por quê? Porque ele está se submetendo a Deus. Amém, Jesus? Mas aquele que diz: eu faço, eu quero, eu sou, enfim, meu irmão, Deus vai, aleluia, se opor a você. Toma cuidado com isso. Vários homens na Bíblia se oporam a Deus e não ficou para contar a história. Essa é a grande realidade. Vários homens aqui do nosso país se levantaram contra Deus e não ficaram para contar a história. E tem um monte na lista aí que vai desaparecer do nada. E aí vocês vão falar que aconteceu com fulano de tal, ninguém sabe para onde foi. Deus riscou. Porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Amém? Vamos lá. Portanto, submeta-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então resiste ao pecado, resiste ao vício, resiste às coisas más. E o diabo, que é o tentador, né? Que é o que está por detrás para tentar cutucar você, para ver se você cai na armadilha, ele vai fugir de vós. Porque o poder que está na tua vida é de Deus e não do diabo. Amém? Vamos continuando. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém? Então entenda, a muralha que é construída no nosso interior, que afasta Deus da nossa presença, não é imposta por Deus. Somos nós que criamos. É o homem que faz isso. Então aqui Tiago diz: se aproxime de Deus. E Deus se aproximará de você. O primeiro passo é do homem. E Deus vem de encontro a você. E está entendendo, amém? É você que derruba a muralha. Amém, Jesus? É você que tira o impedimento. É você que faz cair por terra o pecado na tua vida. E abre esse caminho na tua vida para encontrar com Deus. Para que Deus dê para você uma nova vida, uma nova história. Amém, Jesus? Então isso é importante você entender. Aleluia. E ele diz mais. Aleluia. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Sabe aquela mente dividida? Hoje mesmo eu estava conversando no almoço ali, meu filho estava aqui, a minha filha, a gente estava conversando no almoço ali, e aí caiu da gente conhecer uma irmãzinha, e essa irmãzinha, ela andou uns anos na nossa igreja, esteve conosco, foi evangelizada, enfim, passou até pelas águas, se eu não me engano, mas essa menina hoje está na macumba. Saiu da igreja e voltou para a macumba. Quer dizer, mente dividida, não sabe se busca Deus, não sabe se busca o diabo, não sabe se bate tambor, não sabe se louva na igreja, não sabe se queima porvo na sexta-feira, ou se nos domingos vai louvar a Deus na igreja. Não sabe, irmão. Está com a mente dividida. Deus não trabalha com divisão. Ou eu não é para o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Deus não gosta disso. Deus não age nisso. Deus não responde oração de pessoas dessa forma. Ou você é ou não é. Ou você aceita ou não aceita.
Ou você casa com Deus, ou então você não tem nenhum relacionamento com Ele. Não tem como Deus, meu irmão, te abençoar pela metade. Não tem como Deus fazer pela metade. Ele nunca fez isso na vida de ninguém, não é na sua que Ele vai fazer. Então entenda, meu irmão, esse mundo que nós estamos vivendo, meu irmão, nos últimos dias, Jesus falou que os últimos dias seriam difíceis. Não só difícil em questão trabalho, nem só difícil em questão a finança, mas difícil de compreensão. Porque o que tem, meu irmão, de falso profeta, o que tem de igreja pregando o evangelho que não existe, o que tem de pessoas caminhando para o inferno, meu irmão, é grande, infelizmente. Por quê? Porque infelizmente pastores estão se tornando lobos. Hoje é só coisa financeira. Tirar o culto ao Senhor para fazer congresso financeiro. Hoje não é mais culto ao Senhor Jesus. Hoje não é mais culto de adoração. Hoje não é mais culto de louvor. Hoje não é mais culto da família. Hoje não é mais culto, aleluia, de restauração. É culto, aleluia, financeiro. Aí você vai lá, tem um especialista na área da finança, que nunca foi pastor na vida, que nunca leu Bíblia na vida, ele vai dar ensinamento para você de gestão. Mas ele não consegue dar um ensinamento para você se manter na presença de Deus. Ele dá uma dica para sua empresa, mas e para sua fé? E para sua alma no inferno? O que ele vai te ensinar? Quem está entendendo, diga amém. É só parar e pensar, irmãos. Amém? Eu entendo que existe na Bíblia, aleluia, ensinamento para tudo, aleluia, mas todos os ensinamentos de Jesus levam para um objetivo: o reino de Deus. Amém? O reino de Deus. Último, né? Não, vai até o 10. Isso, né? Então vamos aqui, ó. Entristeçam-se, lamente-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Amém? Mas hoje é só alegria em cima de alegria. Quem tira uma selfie com cara de triste aí? Quem tira? A pessoa pode estar comendo o pão que o diabo amassou, mas está lá. Sim ou não? Por quê? Status, irmãos. Eu vou mostrar que eu estou ruim, eu vou mostrar que eu estou por debaixo. Humilhe-se diante do Senhor. Amém, Jesus? Humilhe-se. Abre o teu coração. Porque é assim que Deus vai transformar a nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora entenda. O nosso interior, muitas das vezes, pode estar bloqueado por causa das suas emoções, por causa da maneira, da sua ótica, como você tem encarado o mundo, como você tem visto o mundo. Nem tudo que você vê é de Deus, nem tudo que você está ouvindo é de Deus. Você precisa ter sabedoria, discernimento, mansidão, para poder discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, para você não cair numa armadilha do diabo. E isso só tem aquele que tem o Espírito Santo. Perguntou-lhe: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procuraram entrar e não puderam. Por quê? Porque foram impedidos, porque não haviam feito o que Deus havia pedido. Amém? Quanto ao pai, aleluia, quanto ao pai de família, se levanta e fecha a porta, e do lado de fora começa a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: começamos e batemos na sua porta, e tu ensinas nas nossas ruas. E ele, porém, vos responderá:
Digo-vos que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que praticam o mal. E haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Há últimos que virão ser primeiro, e primeiros que virão ser os últimos. Amém? Então o reino de Deus, ele já está entre nós. O reino de Deus, ele já está dentro de nós. E o reino de nós é chamado por um Deus, Espírito Santo do Senhor. Então ele já está aqui. Deus não precisa mandar sinal de lugar nenhum. Deus não precisa fazer cair fogo do céu. Deus não precisa mandar anjo, porque já está entre nós. E que possamos nos comportar de tal maneira para encontrarmos essa salvação na nossa vida. Amém? Então, antes de você derrubar a muralha, que você acha que é muralha porque é um problema na tua vida, derrube a muralha dentro de você. Porque esse problema que você está vivendo é um reflexo que está dentro de você. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém, Jesus? Então nós vamos orar nessa noite.